Primeiramente, queria dizer que eu estou muito feliz, assim, de verdade, de estar participando disso, de estar envolvido. Eu acredito muito que o One vai ser um marco, não somente na nossa cidade, mas também nas cidades que estão em volta. A gente também não tem dimensão do que Deus pode fazer através disso, né? Mas eu já queria agradecer todo mundo, o Fê, o Vitor, a Manu, por estar junto, né, com esse mesmo pensamento, pensando sobre a unidade da igreja, acreditando nisso, né, que a gente pode marcar esse tempo, pode marcar a cidade. Então, muito obrigado mesmo. A galera também que está assistindo aí, obrigado também por nos apoiar, né, por estar participando disso. Eu posso falar que tipo, a Conferência One já começou. A gente já está trabalhando, a gente já está orando, né, para que Deus possa fazer o melhor dele nas nossas vidas. Então, é isso. A gente quer falar um pouco sobre o One, não somente sobre o One, mas também falar bastante sobre a importância da unidade da igreja, né? Mas antes eu queria, você pode falar comigo, falar um pouco sobre como surgiu o One, né? Porque acho que algumas pessoas podem pensar que tipo, pode ser uma modinha de conferência, os caras não tem que fazer e estão fazendo uma conferência. Na verdade o One está indo para o terceiro ano, a gente fez o One em 2018, foi a primeira edição, 2019 a gente não chegou a fazer, mas 2020 agora a gente está voltando com a nossa segunda edição. Mas o One foi um negócio que aconteceu muito natural, sabe? Eu lembro que eu, o Manu, o Fê, na época o Wellington também, a gente sentava, se reunia para tomar um café toda semana e a gente compartilhava, né? Tinha o nosso tempo de mesa, compartilhava do que Deus estava entregando nas nossas vidas, aquilo que Deus estava falando no nosso coração. E eu lembro que eu até falava, pô, cara, é um tempo onde eu saio muito edificado, sabe? Esse tempo de mesa é um tempo que a gente sai renovado mesmo, sabe? E aí teve uma época que a gente teve a ideia, falou, vamos fazer conferência e tal. Só que a gente não sabia muito como que ia acontecer o negócio, né? Aí eu lembro que na época ia vir o Gerson do Chile pra cá, e o John já ia estar aqui, o John do Rio de Janeiro já ia estar aqui também, para a conferência We Crazy. E o negócio aconteceu naturalmente, assim, as pessoas eram pessoas de outros locais, né, tipo do Chile, um outro amigo nosso lá do Rio de Janeiro, que veio somar com a gente, e a gente viu que Deus estava semeando algo novo ali, que estava nascendo algo novo ali de Deus, né? Então, e foi tão incrível, assim, porque eu tava meio assim, assustado, assim, né? Cara, como que vai ser e tal. Mas a gente, não só a reunião, né? Não só a conferência, mas a gente viu que isso começou a gerar muitos frutos, né? O Fê pôde ir lá pro Rio de Janeiro, conhecer o pai do John, fazer uma conexão para um dia trabalhar em missões em Moçambique, né? É Moçambique, né? Eles têm um trabalho missionário na África, né? E a gente trocou uma ideia sobre isso. E também o John teve a oportunidade de conhecer o Gerson entregou várias palavras pro John, né? Eu lembro naquele dia também, lá em casa também. E a gente viu, tipo, o que Deus estava movendo. Então a gente entendeu que não era um evento. A gente está fazendo um evento para a gente reunir as igrejas e todo mundo escapar do carnaval, livrar a galera do carnaval. Mas fugir do diabo. Mas a gente entendeu que era algo de Deus. E agora em 2020 a gente também fez essa conexão com o Vitor e a gente viu que o coração dele também está alinhado com tudo que a gente sempre falou, com tudo que a gente sempre conversou. Então, eu estou muito, assim, com muitas expectativas, sabe? Eu estou
O cara tá falando pra eu falar mais alto, cara, daqui a pouco eu vou gritar. Acho que se a gente puser o microfone vai ser melhor para o pessoal. Mas tá... Ele é da live. É, da... Então, assim, a gente tá com muita expectativa do que Deus vai fazer, sabe? Assim, no evento também, falando um pouco do evento, a gente viu muita presença de Deus, assim, cara. Eu lembro, uma coisa que impactou foi uma das nossas líderes. Eu lembro que ela tava com a coluna travada e estavam levando, ela tava tirando, na verdade, ela do AN, foi lá na igreja do Manu, estavam levando ela pro hospital. E eu lembro que a galera pegou, me chamou, a menina já tava dentro do carro, toda travada, não conseguia se mexer. A gente fez uma oração e ela foi curada instantaneamente, que ela saiu correndo, mano, pulando. Foi um negócio, assim, foi bizarro, mano. E depois disso, a gente chegou à noite, eu vi que ela tava no colo da minha mãe. E eu vi que, tipo, Deus estava tratando algo de paternidade, mano. Você viu que, tipo, o diabo queria tirar ela do que estava acontecendo, né? Isso. Curou o físico e depois curou o coração. Então, assim, foi algo de Deus, assim, cara. Foi muita presença de Deus. Então, eu quero que vocês criem bastante expectativa do que vai acontecer nesses dias. Eu quero saber de vocês aí, como que tá o coração de vocês, o que vocês estão pensando sobre o ano, quais são as expectativas, o que vocês estão pensando, o que tá rolando aí dentro. Pode falar. Cara, o ano desde o começo, né, como você estava falando, foi algo muito natural que aconteceu, né, e a tendência é outras lideranças aí terem esse mesmo entendimento, de querer conviver junto, né? Então eu acho que a gente não está fazendo nada novo, a gente está resgatando algo que se perdeu do tempo, a gente está voltando a uma essência que tinha se perdido, né? Que é a questão de ter essa unidade, essa comunicação, né? Eu estava até refletindo hoje sobre a palavra de Romanos lá que fala a respeito de nós sermos um, que fala a respeito de nós sermos um corpo e Cristo cabeça. E às vezes a gente tem aquele conceito de corpo como um conceito da minha igreja. A minha igreja é o corpo de Cristo. É assim, o Vitor é um membro, o Manu é um membro, o Fio é um membro, eu sou um membro. Não, quando a Bíblia fala a respeito do corpo, nós temos que ter uma macrovisão. O corpo de Cristo é a igreja de Cristo, né? Então, às vezes, para a gente dar um exemplo mais fácil das pessoas entenderem, né? Às vezes nós, sendo uma comunidade, como igreja, que nós falamos aqui na Torre Forte, é uma comunidade, né? O nosso grupo ali, às vezes nós podemos ser células e tecidos que formamos um membro, né? E aí uma outra denominação que a gente fala, né? Que cada uma carrega um nome simplesmente como um nome, mas nós entendemos esse conceito de igreja, né? Eu acho que isso quebra muito o protocolo, né? Eu e o Manu, a gente já passou por bastante situação desse tipo, né? A gente tem uma convivência muito junto, teve uma época que a gente não congregava junto, mas a gente sempre viveu junto, né? Uhum. Aí as pessoas às vezes queriam contestar como isso acontecia, né? Tipo, não, mas como isso? Como que vocês vivem juntos? Como vocês estão com café de pastores juntos? Vocês saem juntos? Vocês vão sei onde juntos? Vocês estão ministrando juntos? Vocês estão fazendo não sei o que juntos, né? E teve até uma vez que eu e Manu, a gente viveu algo bem interessante em Deus, porque uma vez a gente estava numa igreja, num flame que a gente fez lá em Ribeirão Pires, né? E, cara, a gente pregou junto, tava os dois em cima do altar, cara, pregando, entendeu? Assim, e tipo, Deus falando através dele, daí... E assim, depois a gente chegou a ver um trecho da pregação, o negócio estava totalmente conectado, né? Então, assim, o que eu achei interessante no ano é que a gente recebeu muito testemunho de pessoas que deixaram de ser preconceituosas. Aquele preconceito assim, mas não é a minha igreja, mas não sei o quê. E a gente, às vezes, presencia umas coisas meio sem noção, assim, sabe? Às vezes, uma vez eu convidei um amigo meu que ia ter uma programação na nossa igreja, não sabe nem citar a igreja, é um exemplo bobo, né? E aí o cara falou assim, cara, eu não posso ir. E aí meu pastor falou que vai ter em Montemor um evento das irmãs da minha denominação. Se for para sair, é para ir na nossa igreja, não é para ir na dos outros.
Cara, você vai sair de salto, você ir numa programação 100 km, porque carrega a mesma placa sua e você não pode servir para os seus irmãos. Então, assim, existe isso. Infelizmente, existe isso. Então, o que nós estamos fazendo aqui, isso que foi gerado naturalmente, eu acredito que é algo que está sendo resgatado. Então, você fala assim, o ano é algo novo? Não, cara, não tem nada de novo. A gente está tentando voltar à essência daquilo que foi se perdendo com o tempo, que é conviver junto, que é um auxiliar o outro. Então, assim, as lideranças vivendo junto, elas têm muito mais tendência a serem curadas, a exortarem umas às outras, a serem mais compromissadas com o Evangelho, porque um vai ter liberdade de estar com o outro e corrigir quando for necessário também, que é o que a palavra fala. Corrijam uns aos outros, né, para que a gente viva essa comunhão, essa intensa comunhão do Evangelho. Agora, em relação à expectativa, cara, todas as vezes que a gente se reuniu, sim, você vê os sinais de Deus se manifestando, né? Não por nós, mas assim, a igreja se reunir nesse propósito, né? Aí você entende que eu acredito, no fundo do meu coração, que Deus aí tem algo especial na unidade. Quando existe aquele conceito de unidade no coração, eu acredito que o Pai se alegra, o Espírito se alegra, e ele sempre vem com violência, ele manifesta sinais. A gente tem esses testemunhos de cura, a gente tem testemunho de muito ministério destravado. Sim. Eu ouvi da própria igreja, da comunidade que a gente fez em 2018, jovens assim, perdidos sem saber o que fazer, e hoje você vê que está todo mundo engajado ministerialmente, o cara conseguiu se descobrir, o cara se entregou, jovens que foram libertos aí de problemas assim, relacionado à prostituição, relacionado, às vezes o cara oscila muito, o cara quer viver o evangelho profundamente, mas ele tem conflito com ele mesmo. Então, a expectativa para esse ano aí é simplesmente a gente se reunir e deixar o Espírito soprar e fazer o que ele quiser. O nosso papel a gente está fazendo, né? Que é trazer isso, né? esse resgate. Né? E já tem bastante liderança aí que está entendendo que isso está acontecendo e quer estar junto. O Manuel pode falar mais sobre isso, tem algumas outras igrejas que ele fez essa conexão já, que falou, né, que o cara quer resgatar isso. E a tendência é isso, né? Vai aumentando, né? Não para nós isso, mas para o mundo, isso é bom para o mundo. Né? É uma coisa que eu refleti muito hoje, né? Eu até ia postar nas minhas redes sociais, né? Nem sempre o nosso sucesso é o sucesso do reino. Nem sempre a minha colheita é a colheita do reino. Às vezes eu estou sendo próspero em uma área e o reino não está prosperando. Então, eu acredito aí que a minha expectativa, a nossa oração, né, com vocês que estão nos assistindo também, né, entenda o seu papel de intercessor para que isso tudo aconteça. Né? A gente se reúne como igreja para isso. Né? A gente pede para o Senhor aí que Ele continue fazendo aquilo que Ele está desejando fazer na nossa cidade através de nós. E aí, Vitor, quais são as expectativas que você está esperando para esse tempo? Então, eu estou me juntando à gangue aí agora, e o primeiro requisito era ter barba, né? Então, graças a Deus eu consegui. Mas acho que, cara, a gente vê em várias passagens bíblicas, né? Coisas a respeito da unidade. Sim. Não apenas da união, mas de uma unidade, né? De um mesmo pensamento, de um mesmo propósito. E a Bíblia fala, inclusive, acho que é João, Mateus, um dos evangelhos, ela fala sobre o mundo vai conhecer que vocês são filhos quando eles verem que vocês se amam. Né? Quando perceber que vocês estão se amando, quando vocês estão amando uns aos outros, se respeitando, eles vão ver que vocês são filhos, né? Eles vão ver quem vocês são de verdade. Então, eu acho que uma das coisas que mais me chama a atenção em fazer isso acontecer, em estar junto, né, em oração, para mostrar Jesus às pessoas. Né? Que a nossa união revele quem é Cristo. Né? A gente tá todo mundo antenado aí no que vai acontecer em alguns dias nos estádios e o bom de tudo isso que vai acontecer lá e que
de certa forma o One tem um pouco igual, né? É que muita gente de vários lugares, de denominações diferentes, se unem e no final o nome que aparece é Jesus, né? Então, quando o nome dele aparece, quando o nome dele é o centro de todas as coisas, começa a ter, né, milagres, você começa a ter enfim, as mais variadas representações, né, e aparições, assim que a gente pode dizer, né, de coisas sobrenaturais que vêm desde um milagre até uma salvação, uma conversão, né, que é uma vida transformada, né, porque ela viu que duas pessoas diferentes às vezes estão unidas num só propósito, né? Então eu acho que o salto precisa disso, né? Eu acho que a gente tem um objetivo local, né? mais do que enfim, São Paulo, Brasil e mundo, né? Eu acho que nós carregamos salto, né, como nossa responsabilidade, né? Então todos nós que somos pastores, não apenas a gente que está aqui junto, mas os pastores da cidade, eles carregam essa responsabilidade, né? Deus colocou a gente em salto para cuidar de salto primeiro, né? E se isso expandir é porque Jesus quis, né? Mas então é isso. Eu acho que a gente só está fazendo o que é para ser feito, né? Se unir como um corpo, como família, né? Como igreja mesmo. E isso é bom. Thor. Então, a questão do ano é interessante a gente falar a respeito de que não é somente uma conferência, né? Na verdade, o ano é o fruto, é o produto de um pensamento que é a realidade que a gente entende que é o Evangelho, que é uma igreja sem barreiras, né? A Bíblia fala de um corpo, uma noiva, um só Deus, um só Espírito, né? Um exército. Então a gente tem que ter esse entendimento que o ano é o reflexo de algo. Tanto é que nós temos um projeto para fazer depois da conferência. A conferência vai ser algo que a gente quer fazer. Teve uma continuidade. Isso. O que a gente conversou foi muito bacana. A primeira vez que a gente conversou lá na padaria, que você falou de construir algo junto. E eu acho isso muito incrível. E é isso, cara. Entendeu? A gente estava conversando aqui antes de começar e eu vi que eu estava falando que muitas pessoas vieram ajudar ele a construir esse lugar, que ficou incrível, muito legal aqui mesmo. E eu falei, e eu tenho essa experiência pessoal, de que quando a gente constrói algo junto, a pessoa tem aquilo para ela como algo sendo parte dela. Então é algo muito mais forte. Então a gente quer construir. Não é uma nova visão, como o Felipe falou, é somente a visão do princípio, de como eram e como deveria ser. A gente encontra, sim, barreiras em salto nessa questão de caminhar igrejas diferentes. É igual o Felipe falou, já ouvimos o pessoal, não vou, poxa, você caminha com ele de outra igreja, como isso? Cara, a gente tem o mesmo propósito. A unidade, o que nós precisamos entender a respeito da unidade? Que não é pensamento igual. São pessoas diferentes caminhando pelo mesmo propósito, adorando o mesmo rei, né? O mesmo Deus. É igual a harmonia musical. Você pega um coral, é assim, cara. São pessoas diferentes fazendo vozes diferentes, mas em harmonia. Fazendo a mesma coisa, em harmonia. É isso que traz beleza né? Então, eu acho que esse é o nosso papel. A receptividade, eu tenho conversado com muita gente, tenho sentado com muita gente para conversar a respeito não só da conferência, chamar para participar. Eu postei algo hoje falando da nossa conferência One, porque realmente é nossa. Quando eu falo nossa, não é nossa, de nosso quatro aqui, é de vocês que estão assistindo. Por quê? Porque eu também creio, tem muita gente sedenta para caminhar, de verdade. Né? Tem muita coisa aqui, olha só que interessante, cada um de nós aqui tem uma característica diferente uma da outra. E isso é o que nos torna mais fortes, né? O Felipe é ministro de louvor da nossa igreja,
o Felipe também é líder de jovens, né, da igreja dele. O Vitor é um pastor, é um líder de igreja. Eu sou pastor de igreja, também sou líder de jovens. Então, cada um de nós temos uma característica. E cada característica de cada um de nós vai somar para a gente fazer algo maior para o reino de Deus. Então, a minha diferença ela não pode me separar. A minha diferença ela tem que me unir. Eu tenho que aprender a repartir. Sábado, domingo a gente estava ministrando, né, só para finalizar essa parte eu estava ministrando domingo na minha igreja, eu estava falando a respeito de Jesus quando ele repartiu o pão na ceia. A gente teve ceia, aí a Bíblia fala que Jesus deu graças, repartiu e disse, comei. Às vezes a gente só dá enfoque para o comer, e o comer ele lembra a morte, mas a gente esquece de lembrar que ele deu graças. Então a gente esquece de ser grato muitas vezes, e a gente esquece também que ele repartiu o pão. Então o comer mostra a morte de Cristo, mas o repartir mostra que ele ainda está vivo através de nós. Então nós temos que repartir aquilo que a gente tem. Então eu acho que essa é a beleza da unidade, essa é a beleza de a gente estar caminhando junto. Isso não quer dizer que a gente está querendo tirar ninguém de igreja nenhuma, pelo contrário, a gente quer fortalecer a cidade. Porque tem muita coisa que, o pessoal do WeCrazy, eles trabalham em excelência em mídias sociais, cara. Isso aí, né, eu tenho que reconhecer isso e a gente pode usar isso em benefício da cidade, entendeu? Então, são essas coisas. A gente tem que aproveitar o melhor de cada um, né? E uma coisa só para complementar, na verdade, um outro pensamento que eu tive, que foi questionado, né, para mim, né? O Vitor, é o tempo? Será que é o tempo para Crazy Lean nesse momento se unir, fazer algo junto? A gente é tão novo, a gente é uma igreja tão nova, e eu entendo que é um sinal de maturidade quando você consegue estar com o seu amiguinho e não brigar, sabe? Exatamente. Porque você entende que, na verdade, você está indo tudo para o mesmo lugar, que todo esforço que você dedicar não vai vir para você ou para ele, né? Vai para o reino, todos, né? Então eu vejo que igrejas que entendem isso, igrejas que têm uma certa maturidade, né, espiritual, e também uma maturidade como igreja mesmo, né, que sabe o que está construindo, sabe o propósito da sua igreja local, ela não tem medo de se alinhar com outras igrejas, outras denominações, que é claro que também tem a sua seriedade, que também, né, levam a palavra de Deus a sério, né, e que tem feito um trabalho com dignidade, um trabalho, né, que honra o nome do Senhor. Então acho que isso é um sinal também de maturidade de todos os envolvidos aí que entendem. Você falou um negócio muito massa a respeito da gente conviver com o amiguinho, cara. Eu acho que as igrejas hoje estão desse jeito, tipo assim, você não sabe brincar, leva a bola, pega a bola e vai embora, não brinca mais. Essa ovelhinha é minha, essa ovelhinha é minha. Entendeu? Então, na verdade, quando a gente reparte o brinquedo, porque nós somos, a gente precisa muito pra amadurecer. Quando a gente reparte o brinquedo, eu tenho companhia, cara. O Miles Monroe fala um negócio, sucesso sem sucessor é fracasso. Então, meu irmão, se eu cheguei no ápice do que eu desejava e não tenho ninguém pra compartilhar comigo, eu fracassei. Essa é a realidade, dentro do reino de Deus, entendeu? O que eu acho assim, tipo, do mais lindo sobre o One lógico que a união da igreja, né? Mas eu acho que mais do que isso, a gente tocar a cidade. Isso. Porque a questão assim, né? Às vezes o povo tem a mentalidade em que a gente quer fazer um eventinho gospel, em que a gente viva numa bolha gospel e que tenha um monte de coisa gospel, né? Mas o que eu entendo e o que eu vejo, né? Lógico, sobre a união da igreja, a união das igrejas em si, né? Que ela tem que se levantar para fazer algo, entendeu? Porque assim, a gente vê lá Pedro, ele caiu na unção, mano, entendeu? Os caras todos caíram na unção. Teve o Pentecostes, cara, os caras fritou, mano, chapou, entendeu? Na presença. Só que o que é mais relevante é que os caras se levantaram e fizeram alguma coisa. Então, acho que é um tempo da gente parar com isso de come de tudo e morre de fome, sabe?
os irmãozinhos que vêm, quer chapar, a gente chapar e a gente fazer um eventinho gospel pra gente movimentar e ficar e morrer ali, entendeu? Aí criar uma obesidade, na verdade, né? E eu tava até tipo refletindo, eu tava vendo Isaías 61, que fala assim: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, né? Ele me enviou para consolar os de quebrantado coração e para proclamar os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Só que o versículo 4 fala assim: reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muito destruídos e renovarão as cidades devastadas a gerações e gerações. Então, assim, uma igreja ela se potencializa quando ela recebe a unção de Deus, mas para trazer transformação. E isso que eu acredito. Poder, sim, poder transformador, né? Jesus, ele podia muito bem, o que incomodou, na verdade, foi todo mundo querendo esconder dentro da sinagoga. Né? O que incomodou as pessoas que Jesus estava no meio da sociedade, né? Então eu acredito nisso. Pô, a gente está, na verdade, se unindo e também trocando figurinhas, né? A gente falando um pouco sobre o amiguinho, né? Mas a gente está trocando figurinhas, um aprendendo com o outro, e a gente está, na verdade, se potencializando, tornando a igreja, a noiva de Cristo mais forte. Isso. Então eu acho que, até entrando um pouco em uma outra pergunta que eu ia fazer, esse é o propósito maior, entendeu? Para que as pessoas... na verdade aqui, na verdade a gente está praticamente, entre aspas, derrubando as nossas placas, né? E, tipo, levantando só uma bandeira, que é Jesus, né? Não que a gente não faz isso nas nossas igrejas, lógico que faz. Eu sou super a favor de cada um ter sua igreja, é lógico, né? Senão eu seria hipócrita, né? Mas eu acho que quando a gente muda a mentalidade e começa a pensar numa forma de união, numa forma de reino, eu acho que a gente tem mais propensão a alcançar mais pessoas e trazer transformação na cidade. A gente está num tempo de descendo, eu acredito que é algo que veio do céu mesmo, mas se a gente for tanto no descendo quanto na conferência One e no nosso coração for um evento gospel ou algo tipo atrativo para nós, não vai passar dali. Então é que isso possa gerar transformação, né? Que a gente possa ficar incomodado, né? Na verdade, para a gente tocar a cidade. Todos os avivamentos, eles vieram, lógico que com presença de Deus, poder de Deus, mas o que mais que eu vejo no avivamento é transformação na sociedade. Todos os avivamentos tiveram transformação na sociedade, e é isso que a gente tem que buscar. Quê? Talvez a gente podia falar um pouquinho como vai ser na prática, talvez a ideia de fazer a aquece, né? Ou talvez uma aquece na sexta e a programação em si, né? Uhum. Pode falar. Quer que eu fale? Eu acho que pode falar. Acho que só na sexta, né, que eu tô mais por dentro. A ideia é de uma das sextas-feiras que antecede, né, talvez não apenas a sexta-feira da conferência, mas uma anterior, a gente vai fazer um tempo de oração e intercessão, né, que provavelmente vai ser aqui no PH, e aí a galera está convidada para a gente orar, interceder e também a gente até estabelecer algum jejum para que a gente possa romper, né, de alguma maneira. Então isso vai ter antes, né? Depois a sexta-feira vai ser a abertura, certo? A sexta-feira vai ser a abertura e as sessões principais elas vão acontecer todas lá na comunidade, por conta do espaço e a estrutura comporta muito melhor todo mundo, né? E aqui a casa é menor, então vai ser dessa maneira. E aí no sábado a gente vai ter 2 sessões. Perfeito? 3, né? Na sexta vai ter a primeira sessão às 20 horas, abertura. Isso. Sábado a gente tem a segunda sessão, que vai ser às 5 horas. A gente vai postar depois essas coisas bonitinho, mas vai ser às 5 horas.
6h30 a gente vai ter um painel, que vai ser a terceira sessão, a gente vai ter um painel, mais ou menos o que está acontecendo aqui. E a última sessão vai ser às 8 horas, né? Então se programa já, separa esse tempo para você tá com a gente. E também a gente quer fazer os aqueces, né? Que é, igual o Victor falou, para a gente ter um tempo de oração junto. Também a galera já se conhecer, né? Tá junto aí. Então, mas a gente vai estar divulgando isso nas redes sociais, tanto na rede de cada um aqui, como na rede da igreja de cada um também. Então, só para vocês ficarem por dentro aí. E teve uma pergunta Daniel. aqui que eu achei interessante. Só pra quebrar o gelo, né? O Daniel perguntou. O Dani perguntou assim, quais são os planos pós-conferência? Isso. Né? Então tem algumas coisas que a gente já está conversando, que é uma que a gente quer continuar nossos cafés, porque como nasceu disso, eu acho que a gente não pode abrir mão, hein? Quem não gosta de um bom café, né? E então a gente vai continuar os cafés, né? Isso inserindo outras, inserindo outras pessoas, e também uma coisa que a gente pensou sobre alguns workshops que a gente quer fazer depois, falando sobre a importância de mídias sociais na igreja, falando sobre a importância do ministério infantil, que muitas igrejas ainda encaram e vê isso como uma creche para os pais poderem assistir o culto, sendo que o mesmo Espírito Santo que habita em nós está habitando numa criança. Então não é um Espírito Santo Little Espírito Santo. Então a gente está pensando algumas coisas, criando algumas estratégias, mas a gente vai dar continuidade, a gente vai falar sobre isso. A gente não sabe se a gente vai ter outro One esse ano, mas pode ser que aconteça, né? Então por isso que é importante vocês estarem ligados aí nas redes sociais para que a gente possa estar sempre Às junto vezes aí. É até legal o pessoal que tiver alguma ideia dar sugestão, né? A ideia, a gente chegou até a conversar no dia que a gente fizer o workshop e de repente já fazer uma sessão mais tarde, né, na igreja, porque a ideia não é fazer na nossa igreja, a gente fazer nas igrejas da galera que tá querendo caminhar com a gente. Porque eu acho que cada um aqui já sofreu e já aprendeu em algumas coisas na caminhada, né? Então, como o propósito é que o reino avance, não faz sentido eu querer que só a minha igreja seja a boa em fazer alguma coisa, né? Então, a gente pode compartilhar. É claro que eu acredito que para cada igreja local tem suas especificidades, assim, né? Você tem a sua particularidade. Mas eu sei de uma igreja em Salto, bem conservadora, que ela veio um dia aqui na sala de oração e ela gostou, ela adaptou para a realidade dela e eles começaram a fazer e foi muito bom e tem crescido um tempo de oração deles, no formato deles, assim como o nosso também não é igual ao do F-Hop. E isso é bom, cara, isso é bom. Você vai caminhando e você vai aprendendo. Então eu acredito que a igreja ela caminha, ela avança, né? Ela se renova, assim como a gente deve ter a renovação do entendimento, né? Como as pessoas têm essa renovação do entendimento, a igreja também tem que, de certa forma, se renovar junto, né? Para que alcance pessoas de outras maneiras. Então, uma igreja que está há muitos anos fazendo o mesmo método, ela não é uma igreja ruim, não é uma igreja fracassada, mas ela é uma igreja que talvez não vai alcançar tantas pessoas e uma diversidade de tantas pessoas. Então é tentar ajudar dessa maneira. E Cara, aqui a respeito do evangelismo, você tem algum projeto de evangelismo relacionado? por enquanto ainda não, mas a gente pode acho que é uma bolar coisa que alguma vai coisa. fluir naturalmente. Tem algumas coisas que vai fluir naturalmente, né? Então, queria saber, já falei, Fê, também, em breves palavras,
Aqui, É, eu tomei que água vo- ainda. Não pode dar água pra você, entendeu? Eu preciso fazer dois comentários aqui, ó. Primeiro, tá? A gente tá trabalhando aqui para lutar contra um preconceito, tá? Porque eu sou mais pesado aqui numa poltrona, tá? Outra coisa que não foi falado aqui, tá? One significa em inglês, tá? E às vezes o cara tá falando o cara não sabe, né? Tem que explicar. Esse já é o motivo aí de o cara falando assim, ó, não entendi nada da live porque o cara não. O que é o one? Os caras vão abrir uma igreja, né? A igreja tem 4 irmãos, né? Já tem borracharia, um monte de irmãos, tem um monte de coisa. Tem 5 irmãos. Os caras tá abrindo uma igreja, né? Não, mas queria saber o que você acha que depois desse tempo que, lógico, que a gente vai começar a viver e até a pós-conferência, o que isso pode causar assim de efeito nas igrejas individuais, lógico, e também eu queria saber o que você acha que pode causar assim na sociedade, a visão de como o povo vai ver a igreja e tipo o que a gente pode causar assim na cidade. A ideia, assim, a ideia não, né? Mas o conceito de conviver junto, né? Até falar um pouco de tombeiro e de comida, né? Que pode falar de comida um pouco, né? O que significa uma unidade de um jeito mais fácil de ser explicado, tá? Então, assim, o básico, né? Se eu pegar um recipiente e encher de batatas, né? A gente vai ter uma união de batatas, né? Só que você consegue saber o que é cada uma, né? Mas se nós pegarmos todas essas batatas, levarmos ela ao fogo, né? Para você começar a entender um pouco aí do Espírito Santo, né? Se a gente se reunir ali e a gente deixar que o Espírito nos aqueça, nos incendeie ali com o mesmo propósito, né? O Senhor, ele trabalha no nosso interior. Então aí a gente passa por um processo e a gente se torna uma coisa só. Então, exemplo, por que eu estou falando isso? Às vezes a pessoa ela quer ter um conceito de unidade, mas ela quer viver em união. Então a gente só se reúne junto, mas todo mundo diferente e sempre naquela defensiva. Quando você se entrega ao propósito, a gente passa por um processo junto, a gente deixa com que o Espírito nos aqueça junto. Cara, a gente vai virar um purê, vai. E aí, você virou um purê, meu irmão, ninguém sabe quem é quem. O pessoal vai olhar você e vai ver uma coisa só, entendeu? Então, quando as igrejas entenderem que quando elas se reúnem e elas se deixam com que o Espírito haja nelas como um só corpo, literalmente, né? E elas são processadas para isso, as pessoas elas vão olhar para a igreja e vão enxergar uma coisa só. Elas vão enxergar Cristo, foi o que o Victor falou aqui. Então aí a pessoa não vai mais olhar assim, o Fê de tal lugar, o fulano de tal lugar, não. Eles são a igreja, eles se reúnem como igreja, né? Sim. É muito simples, é como cada casa. Né? E eu então, acho desculpa te cortar, mas eu acho que o que isso pode gerar em Salto, pelo menos, que pode ser lindo, cara. Eu fico pensando, nas igrejas não existe fofoca, né? Graças a Deus. Né? Mas o que eu acho que pode acontecer, e eu creio nessa unidade, que é lindo, é se alguém aparecer aqui na Crazy e começar a falar, mano, os caras lá do Crazy, não sei o quê, eu tenho certeza que as pessoas que estão envolvidas e que sabem dessa proposta, ele vai falar, não fala deles não, porque eles são meus irmãos, cara. Eles são minha família, eu sou daquela igreja também. Começa a gerar uma dor. Você começa a ofensa, exato. Você começa a ser família mesmo, né? Então... Eu acho que o massa pra gente entender, assim, não é só... porque às vezes a pessoa, eles estão pregando só algo fora, né? Fora das 4 paredes ou fora da sua individualidade com Deus. E não tem nada a ver, a gente tem que ter a nossa individualidade com Deus, porque Deus, ele é um Deus individual e um Deus coletivo. Agora, tanto é que sempre tem altares individuais, né, altares secretos, e os altares que você faz na frente da galera. Geralmente o altar que você vai queimar na frente do povo é um reflexo do seu altar individual. Então Deus ele vai mostrar a aprovação do que tem dentro, mostrando lá fora, entendeu? Então acho que a ideia é essa. De repente tem gente que nem sabe como fazer, como caminhar, e fala, vou
Vou olhar ali, vou fazer eu e depois vou me misturar, vou virar um purê. Vamos abrir a igreja purê de batata, cara. Então, assim, é que às vezes a gente fala de uma maneira simples, assim, só pra galera entender, né, o requisito, como funciona, o requisito né? é ser batata. Isso é É. importante. Né? Vem uma teologia louca aí. Não vai rolar por ele, vai estragar o nosso... Se a gente for trazer, Puré se a gente for trazer o pensamento que a galera tem hoje, imagina assim, pô, a gente é irmão, cresceu junto, viveu junto, daí cada um casou, um foi morar na sua casa, né? Aí agora fala assim, agora eu tenho a minha casa, eu não falo mais com meu irmão. Aí o outro, agora eu tenho minha casa, eu não falo mais com meu irmão. Falando da criancice, né, da turma, né? Ou então é a mesma coisa assim, tipo, aquela galera que tem a galera que troca de igreja por causa das propostas, né? Imagina você tá assistindo a gente agora aí, né? Você mora na tua casa, você ama teu pai, você ama tua mãe, você convive com eles, aí você chega pra sua mãe e pro seu pai e fala assim, ó, tô indo embora. Tipo, mãe, tô indo embora, vou morar com o Vitor agora. Aí sua mãe, mas por quê? Ah, porque lá no Vitor tem PS4 e em casa não tem. Você deixa quem você se relaciona, você deixa quem você ama, você deixa quem você convive, por causa que tem uma proposta de algo que você deseja. Tem um monte de gente que assim, não entende o conceito de conviver junto. Sendo que eu posso ir na sua casa e jogar quando eu quiser, mas eu tenho a minha casa, entendeu? Assim, na forma mais simples de descrever, né? Mas o tema que tem que ficar... O tema que tem que ficar no coração da galera hoje, é que assim, a igreja, quando ela flui em unidade, tá? O Espírito derrama algo especial sobre ela. Então, a cidade com certeza colhe desse impacto, né? Porque existe esse desejo de conviver como uma só igreja, né? Isso daí alegra o coração de Deus. Então, que essa palavra assim fique para você compreender, né? Para destruir todo tipo de preconceito denominacional, forma de pensar, né? E assim, uma coisa que a gente precisa falar também para encerrar, tá? Às vezes a galera que vem mais nova, que é mais atual, que eu falo assim, um pouco mais descolado que a gente fala, né? Às vezes a turma fala muito de preconceito, mas assim, eu já vi muita gente também hoje que é atual, que é assim, o cara que usa calça jeans que tem preconceito com o cara que usa terno, né? Então, assim, às vezes o reflexo de um preconceito que tinha antigamente transformou uma geração também em preconceituosa. Isso também não deve existir, né? Às vezes o cara cria esse conceito, né? Ah, porque o cara é tradicional, o outro é isso, o outro é desse jeito. Não, cada casa vai funcionar de um jeito, entendeu? Eu não vou deixar de ir na sua casa porque na minha janta às 8 e na sua janta às 7. Entendeu? Eu posso ter a minha pode funcionar de um jeito, a sua de outro, mas não significa, né, que a gente não possa se relacionar e conviver em unidade para isso, né? Orar junto para isso, né? Um aconselhar o outro, ter esse convívio, né? E, pô, por aí vai, né? Eu acho que não só de agora para frente, mas desde quando Deus ele começou a gerar esse desejo de resgate no nosso coração, dessa unidade, eu acredito que a cidade tem a colher muitos frutos e sinais da oração desse coração que está se levantando como igreja em Salto. Amém. Acho que é isso. Não vai ficar muito longa a live, mas a gente vai tentar também marcar mais coisas assim, pra gente bater um papo, porque eu acho que é um lance bem bacana, né? Que cada um expõe aquilo que Deus tem entregado no coração. Mas fica o convite aí, dia 21, 22, né? Dia 21 e 22, Conferência One. A gente vai estar postando depois as artes com as programações, com as pessoas que vão estar participando com a gente, que é a gente. Mas já nota na sua agenda, não perde por nada não. Vai ser um tempo precioso assim, de Deus. Tenho certeza que Ele vai suprir e vai nos surpreender. Às vezes a gente coloca expectativas, né? Mas eu tenho certeza que Deus vai nos surpreender. É um tempo da igreja ser ativa, um tempo da igreja ser avivada e um tempo da igreja fazer, não que não faça diferença, mas fazer a diferença em união na cidade.